E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje é dia da nossa playlist Literatura Comentada. Nós que estamos aqui fazendo uma análise, discutindo um pouco de capítulo por capítulo de um dos principais livros da história da humanidade. Eu estou falando da Origem das Espécies de Charles Darwin. Hoje nós discutiremos o capítulo 4 dessa obra, que fala literalmente do seu tema principal, a seleção natural. Mas antes da gente começar, aquele lembrete, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, se tiver o livro, abre para folhear, porque afinal de contas, não é hora do estudo, é hora da evolução. Iniciando o capítulo 4 de A Origem das Espécies, Darwin diz que todas as espécies do planeta estão em uma constante luta pela sua sobrevivência, buscando alcançar os recursos necessários para ela. Bem, é claro que quando ele fala em luta pela sobrevivência, isso pode reforçar aquela tradução tanto quanto equivocada de que a seleção natural é a sobrevivência do mais forte. E aqui a gente usa a sobrevivência do mais apto, do mais adaptado, não do mais forte, porque essa tradução pode gerar aí algumas coisas que justifiquem certas posições sociais que não devem ser encaradas, vamos dizer assim, tá bom? Bem, dentro desse contexto, Darwin diz que algumas variações acabam surgindo na natureza e essas variações oferecem um melhor acesso, uma melhor facilidade aos recursos necessários para a sobrevivência da espécie e quando essas variações trazem esse benefício, essa vantagem, elas vão se perpetuar, vão sendo transmitidas de geração a geração até se tornarem uma marca daquela espécie. Dito isso, Darwin traz um comparativo entre as variações que surgem na natureza e aquelas que são selecionadas artificialmente pelo homem em suas criações. É importante dizer aqui que nesse contexto onde Darwin se insere, ele diz que o ser humano consegue enxergar apenas as características físicas das espécies e por isso ele trata essas características como as suas variações, não enxergando características orgânicas. Hoje a gente já trabalha com um contexto diferente, até porque a gente tem a engenharia genética hoje muito bem fundamentada e a gente saiu dessa questão das características físicas. E óbvio que com a engenharia genética também, nós não temos mais a condição que tínhamos na época de Darwin de trazer questões em que o homem esperava a variação aparecer. Hoje ele cria variações, tanto que nós temos aí os transgênicos para poder reforçar esse conceito, para poder reforçar esse fato. Bem, mas então Darwin dizia que essas variações que surgiam domesticamente, que eram selecionadas pelo ser humano, acabavam simplesmente tendo uma velocidade maior, né, de transmissão dentro de um determinado grupo, em uma determinada espécie, justamente porque o ser humano manipulava os cruzamentos, então era muito fácil em poucas gerações você perceber todos os espécimes de uma determinada criação tendo aquela característica, o que não acontecia na natureza, que era um processo lento e gradual até que a variação se tornasse unânime dentro de um determinado grupo. E é nesse momento também que Darwin traz um olhar para o conceito de variação que é muito importante e que ajuda a esclarecer algo que foi discutido lá no primeiro capítulo, de que a variação escolhida pelo homem reverteria-se na natureza. E eu vou explicar isso para vocês. Como que funciona? Darwin traz um conceito de variação, de que uma variação adaptativa, ela não necessariamente é algo que você pode observar durante toda a vida de uma espécie. Às vezes ela é algo que serve
só para um determinado momento específico daquela espécie. Ele traz como um dos exemplos, e é nele que eu vou me focar para explicar esse conceito que também vem do primeiro capítulo. Ele traz em um dos exemplos a ponta dura do bico de algumas aves, que serve única e exclusivamente para romper a casca do ovo na hora do nascimento. Essa ponta dura não vai ter mais utilidade durante toda a vida da ave, mas se ela não estiver presente naquele momento de rompimento da casca, o animal não consegue romper a estrutura do ovo e, obviamente, ele vai morrer, ele não vai conseguir sobreviver na natureza. E aí, quando a gente olha para as questões das criações de aves feitas pelos seres humanos, muitas vezes a gente vê o homem auxiliando a quebra da casca, porque ele monitora todo o processo de vida. E essa questão da seleção dos espécimes com uma ponta dura no bico não acontece. E se nós revertêssemos então essas aves criadas pelo homem, que não teve a seleção natural, que não tiveram a seleção natural com a ponta dura no bico, e colocarmos elas no ambiente natural, essas aves não conseguirão sobreviver, pois não vão conseguir romper a casca. Elas só sobrevivem por conta da manipulação humana. E isso é um conceito muito interessante, porque ele fundamenta e ele consolida as variações trazidas pela seleção natural como variações perenes e traz as variações colocadas na seleção artificial como variações voláteis, que deixam de existir no momento em que a natureza assume todo o processo. E aí, para poder completar todo esse processo das variações que ficam e daquelas que desaparecem, ele traz que na natureza variações desfavoráveis tendem a ser extintas, tendem a desaparecer. E hoje, compreendendo a mutação, compreendendo os processos genéticos, fica até mais fácil da gente compreender como isso funciona. Mas, para aquela época, para a época em que Darwin estava, isso foi fundamental de ser observado. Isso abriu aí uma grande quantidade de caminhos para os estudos científicos. E uma vez que a gente compreende que as variações artificiais e as variações naturais são diferentes e que dentro das variações naturais, aquelas que são benéficas tendem a ser perenes e aquelas que não trazem vantagem, as variações desvantajosas, elas tendem a desaparecer, Darwin traz agora esse processo ocorrendo em um determinado espaço físico. E aí ele coloca da seguinte maneira, que quando nós temos um determinado grupo, uma espécie habitando uma região pequena, nós temos o processo de seleção natural acontecendo de uma maneira mais direcionada. Afinal de contas, a gente tem basicamente um grupo numa região e esse grupo só vai se reproduzir entre si. Agora, quando a gente tem um espaço geográfico amplo e a gente tem pequenas populações espalhadas por esse espaço geográfico, essas populações vão apresentar variações, só que elas vão acabar cruzando-se com outras populações que apresentem outras variações, e isso faz com que o processo de seleção natural não seja direcionado e tenha aí, obviamente, dificuldades para ser encontrado ou, na verdade, dificuldades para se consolidar se observarmos uma variação em específico. Até porque uma região ampla pode ter aí recursos diferentes dentro de si. Alguma quantidade de luz numa parte A que é diferente da parte B, recursos hídricos e alimentos diferentes de uma parte A para B e por aí vai. Então, por esse motivo, ele traz que quando nós encontramos o processo em uma região menor, esse processo tende a ser mais direcionado e acaba acontecendo de uma maneira até mais rápida do que uma região maior. Isso pode explicar, por exemplo, aquela variedade de animais diferentes que nós temos em um espaço como Madagascar,
que é uma ilha, um espaço, um território pequeno, que traz aí características físicas ímpares, né, características ambientais ímpares, e e os animais que lá habitam, por exemplo, são extremamente adaptados ao ambiente que a ilha apresenta. Um outro exemplo que a gente pode usar dentro desse contexto é o exemplo da jararaca ilhoa, que se encontra numa ilha aqui no litoral de São Paulo, e essa jararaca ilhoa, ela precisa ter um veneno mais potente que a jararaca do continente, porque ela preda aves, e se ela predar a ave conseguir voar, porque o veneno não é tão forte, a ave vai cair no mar e ela vai ficar sem o alimento. Então, existe esse processo de seleção natural que é bastante interessante e que a gente pode observar muito bem quando a gente tem espaços geográficos pequenos, espaços reduzidos que direcionam todo esse processo evolutivo. Darwin também traz nesse capítulo o conceito de seleção sexual, que ele diz ser menos específica que a seleção natural, mas a gente hoje compreende que é, de certa forma, parte da seleção natural, uma pequena parte da seleção natural. Na seleção sexual, ele observa muito bem que entre animais, entre espécies, né, tanto vegetais quanto animais, que possuem a diferenciação sexual, nós temos sempre o cruzamento, a fecundação cruzada, para poder gerar a nova geração. E ele também traz uma observação que é importante, que seres que são hermafroditas e que poderiam fazer autofecundação, uma vez ou outra optam por fazer fecundação cruzada. E isso a gente tem um conhecimento hoje que é fundamental para os processos da evolução, porque esse processo contribui com a variabilidade genética e que pode trazer novas variações que vão ser incorporadas no processo de seleção natural. A seleção sexual, Darwin traz como menos específica, porque na verdade é o fato de você escolher o seu parceiro, né? O pássaro com penas mais coloridas acaba conquistando fêmeas de uma maneira melhor do que o pássaro que tem menos cor nas suas penas. A gente pode pegar o caso do pavão, com aquela cauda gigantesca e a mais bonita, né? Aquele conjunto de penas mais bonito acaba favorecendo na hora da procriação, ou o pinguim empilhando pedras e por aí vai. O canto de algumas aves, as aves são mestres nesse tipo de coisa, né? Por isso a gente usa bastante como exemplo, tá? Então, essa seleção natural acaba fazendo isso, e ela acaba sendo importante dentro do processo do dimorfismo sexual. Por quê? Porque a gente acaba tendo machos tendo essas características físicas mais proeminentes e as fêmeas tendo as características físicas diferentes. Ou seja, ajuda na separação visual entre machos e fêmeas. E é aí que Darwin, depois de conceituar tantas coisas nesse capítulo, faz uma analogia muito interessante dentro do processo de seleção natural. O que ele diz? Que essas espécies que são melhores adaptadas, elas ganham a competição dentro do ambiente, fazendo com que as espécies que são menos adaptadas acabem partindo para um processo de extinção. E olha só que coisa interessante, ele traz no livro um diagrama que se assemelha a uma árvore. E essa árvore possui galhos novos, vistosos, que fazem parte das espécies que estão na ativa, e galhos que estão caindo, que estão morrendo, e que obviamente são as espécies menos adaptadas que simplesmente vão entrar em extinção. Vou usar uma referência que nós trouxemos quando abordamos um pouquinho a questão do uso e desuso do Lamarck, falando das girafas, né? Bem, lá a gente falou que Darwin acreditava, né, dentro do processo de seleção natural de Darwin, que surgiram girafas de pescoço comprido, girafas de pescoço curto. As de pescoço comprido tinham uma maior facilidade em obter aquele alimento nas copas das árvores e, obviamente, elas tiveram maior sucesso evolutivo, fazendo com que as girafas de pescoço curto fossem extintas. É a mesma coisa dentro
dentro desse processo, dentro dessa analogia com a árvore, tá? As espécies, então, elas conseguem ter um melhor acesso ao recurso, acabam ganhando a competição e, por fim, acabam trazendo para as espécies menos adaptadas uma quantidade menor de recursos e, obviamente, então, a extinção daquelas características que já não trazem mais esse processo de adaptação favorável. Bem, para encerrar, a gente traz aqui uma frase retirada do próprio livro que eu acho que ilustra muito bem isso. Eu vou ler para vocês, tá? Não decorei não, eu vou ler. Tá? A grande árvore da vida que cobre a crosta da terra com seus galhos mortos e partidos e cobre a superfície sempre com novas e belas ramificações. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso quarto capítulo de A Origem das Espécies, um dos livros mais importantes da humanidade. Eu vou ficando por aqui, mas não antes sem deixar as nossas redes sociais, @renologia no Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawaii, por que não? Fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!